hipótese, no caso, é de cumulação de crimes, e não de um crime só. Quer dizer, haveria a possibilidade de crime continuado, naquela forma agravada do crime continuado, de direitos personalíssimos, né, de direitos pessoais, aquela forma mais agravada que o crime continuado comum, mas por blocos. Então, um crime continuado na primeira modalidade, estupro enquanto conjunção carnal, e, eventualmente, um crime continuado na segunda modalidade, em interação, foi o de que a lei revogou a presunção de violência e revogou, como norma geral, as qualificadoras do resultado morte e resultado lesão grave, que passaram a ser parágrafos do artigo 213, do próprio 213, que previa um aumento de pena quando as hipóteses eram as do 224, que foi revogado. Então, parece que desapareceu esse aumento de pena, aplicando-se, então, apenas a pena do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo do próprio artigo 213, sem o aumento do artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos, que não tem mais referência no Código Penal. Ele faz uma remissão a um artigo que não existe mais no Código Penal. O artigo 215 também englobou o antigo 215, que era a posse sexual mediante fraude, que agora se denomina violação sexual mediante fraude, englobou o antigo 215 e o antigo 216, que ficou revogado. O problema é que essa fusão traz é a comparação que temos que fazer com o artigo 217A, que foi introduzido pelo artigo 3º da lei, que é o estupro de vulnerável. Qual é o problema? O problema é que o parágrafo 1º do agora 217A define como vulnerável por equiparação. Então, o caput do artigo 217 define como vulnerável o menor de 14. E o parágrafo 1º, por equiparação, define como vulnerável aquele que não tem o necessário discernimento ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Muito bem. Acontece que o 215, na violação sexual mediante fraude, também prevê como vítima aquele ou aquela que, por qualquer razão, não tenha a livre manifestação de vontade. Então, o famoso golpe da Cinderela, né, o Boa Noite Cinderela, ou de colocar o tóxico na bebida para a prática, para a prática de ato sexual, se enquadraria no artigo 215 ou no estupro de vulnerável. Bom, a interpretação que eu estou dando para essa aparente contradição é a de que a ausência de livre manifestação de vontade da vítima no 215 é decorrente de alguma fraude. Então, mediante fraude ou outro meio fraudulento que dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Então,
por interpretação analógica, o meio do 215 é um meio fraudulento. Agora, o meio físico ou químico que impeça a manifestação ou impeça a vontade da vítima, esse se enquadra então no parágrafo 1º do artigo 317 e, portanto, na figura do estupro de vulnerável. Há quem esteja interpretando de maneira diferente. Há quem esteja interpretando de que, no caso do 215, a causa que reduz a capacidade de entender é induzida pelo agente, ao passo que o 217, a causa é pré-existente. Mas eu não aceito essa posição. Eu não aceito essa posição porque contraria a gravidade dos dois crimes. Ora, induzir seria menos grave do que o pré-existente? Eu acho que não foi isso que o legislador quis. O que o legislador quis foi distinguir pela natureza do meio empregado. Porque no artigo 215, que é a violação mediante fraude, a vítima ainda mantém algum grau de capacidade de agir, só que enganada, como ocorre no estelionato. Ela tem capacidade de entender, mas enganada. Já no estupro de vulnerável, ela não tem a capacidade por uma razão externa, por uma razão física, individual, pessoal ou externa, causada pelo agente ou por terceiro. Então, minha interpretação é quanto à natureza do meio empregado. Na primeira leitura da lei, eu fiquei com medo dessa palavra vulnerável, mas a lei definiu: vulnerável é o menor de 14 anos, para os fins do 217, é o menor de 14 anos, ou aquele que por qualquer razão não tem a capacidade de decidir, não pode oferecer resistência, não é? Como aquele que esteja drogado ou por enfermidade ou doença mental. Há um problema aí muito sério, não resolvido, que o legislador não resolveu, que é o daquele que tem, por exemplo, a síndrome de Down e que então teria aquele ou aquela que tem a síndrome de Down e que portanto teria sua vida sexual inibida, sob pena de incidir no estupro de vulnerável. Agora, essa era uma questão que já existia anteriormente na presunção de violência do regime anterior. Agora, essa é menor de 18 anos, no caso de assédio sexual. O 216A, né, que vocês sabem, foi introduzido já por lei especial, né, foi introduzido no Código Penal por lei especial, tem um defeito que não foi corrigido, de utilizar o termo constranger contrariamente a todo o Código Penal. Porque no Código Penal, o termo